Olha, ganhou repercussão nacional um protesto realizado em Pernambuco. Outdoors trajando Bolsonaro de Senhora da Morte, responsabilizando o presidente pelas 120 mil mortes por Covid-19 no Brasil. E o taxando de inimigo da educação e do povo. Ao todo foram instalados 72 outdoors que vão ficar expostos até o dia 15 de setembro. A ação proposta pela ADUFERP reúne diversas entidades. Sobre esses e outros temas a gente vai falar a partir de agora com a presidenta da Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ADUFERP, Érica Suruagi. Érica, bom dia. Qual a avaliação que vocês fazem da campanha feita através de outdoors em Pernambuco? Bom dia, ouvintes. Bom dia, Roberto. É um prazer estar aqui no Redator Comunitário mais uma vez. Agradeço o espaço para a gente poder falar da campanha Fora Bolsonaro, inimigo da educação e do povo. Bem, Roberto, a repercussão da campanha foi na nossa leitura excelente, inclusive extrapolando aí as nossas expectativas, porque ela terminou tendo uma dimensão quase que nacional, né, nos jornais de grande circulação do Estado, como também no Correio Brasiliense, nas redes sociais, e isso foi muito importante para que a campanha pudesse ter visibilidade e atingir seus objetivos, que é exatamente chegar no povo trabalhador, né, que vem sofrendo com esse desgoverno Bolsonaro, né? Um grande descaso com a educação e com a saúde, né? Houve agora um corte de mais de 4 bilhões para o próximo orçamento, né? Já está anunciado, esperamos que se reverta, mas mais de 4 bilhões para a educação, né? E também a saúde vai perder recurso, ciência e tecnologia, então é inaceitável, né? No momento de pandemia que a gente tenha os setores que mais contribuíram, né? Com a população sejam penalizados. Então a campanha assim, ela superou as nossas expectativas. Você entende que a esquerda brasileira segue falhando na comunicação com as classes C, D e E, maiores beneficiárias do auxílio emergencial, que acabaram associando a ajuda à figura presidencial, Érica? Então, Roberto, eu acho que existe realmente uma falha, né, de comunicação, mas acho também que existe um bloqueio, né, da grande mídia em relação às ações, né, da esquerda, da oposição, porque a agenda, né, da grande mídia brasileira, golpista, né, é a mesma agenda econômica do Paulo Guedes, que está sendo tocada na Câmara pelo Rodrigo Maia, no Senado pelo Alcolumbre. Então, existe também, né, um bloqueio para que essa comunicação, especificamente sobre o auxílio emergencial, chegue na população, né? Isso é fato. E eu acho que, sobre a questão da comunicação da esquerda, a gente precisa realmente aprender, né, a se comunicar melhor com o povo trabalhador, mas, sobretudo, a retomada do trabalho de base, né? Trabalho nas comunidades, né, nos locais de trabalho. Então, essa retomada desse trabalho próximo, né, nas comunidades, nos bairros, coisa que a esquerda sabe fazer, né, e que precisa intensificar, retomar esse trabalho de base que, obviamente, ganha uma dimensão muito importante no momento que a gente vive, que é de comunicação, né? Então, precisamos enfrentar esse debate, né, das redes sociais, dessa comunicação mais veloz pelo WhatsApp. E eu acho que essa campanha, nossa, dá essa dimensão, né, de uma melhor comunicação, a tentativa de uma melhor comunicação massiva e ampla com o povo, né? Na sua visão, as eleições municipais deste ano vão ser marcadas por quais eixos? Os de cada cidade, seguindo as disputas tradicionais, ou pode ocorrer federalização do debate? Então, Roberto, sobre as eleições municipais, penso que a tendência é de que o debate seja federalizado, né? A gente precisa nacionalizar esse debate, não tem como se fechar na discussão municipal apenas, sem pensar nas políticas públicas de maneira mais geral, que dependem, muitas delas, nos municípios, em especial, né, na questão da educação, que dependem
da ação do governo federal. Então, acho que o debate deve ser nacionalizado. Pode ser que alguém queira se esconder, né, na discussão, na dimensão única das cidades, né, do município, mas penso que essas lutas precisam estar articuladas, né? As pautas, as reivindicações da cidade, locais, elas precisam estar articuladas com essa dimensão nacional, né, essa dimensão federal, porque enquanto a gente tiver sob os auspícios, né, desse governo, né, desse que eu tenho chamado de desgoverno Bolsonaro, a gente vai ter impactos fortíssimos nos municípios e nos estados. Então, não temos como separar essas duas dimensões. Então, a tendência é que essa eleição coloque, né, a questão do fim do governo Bolsonaro, né, da crítica a como ele vem maltratando, né, o povo, em especial os serviços públicos, né? A gente está conversando com Érica Suruagi, presidenta da ADUFERP. Érica, além do congelamento salarial, cujo veto foi derrubado no Senado e mantido na Câmara, governo e parlamento correm com a reforma administrativa. O servidor público terá forças para reagir a esse ataque em plena pandemia da Covid-19? Boa pergunta, mas penso que enquanto tiver as organizações sindicais, enquanto a gente tiver, né, a oposição, os partidos de esquerda, nós vamos fazer a resistência, né? E essa luta contra a reforma administrativa, ela precisa ser muito bem explicada para o povo. O ataque aos servidores públicos é um ataque aos serviços públicos. Não existe serviço público, ou seja, o posto de saúde, a escola, todos os serviços que a população tem acesso sem o servidor público. E a intenção é exatamente a destruição disso para entregar à iniciativa privada, né? Essa é a pauta ultraliberal do Paulo Guedes e que está sendo tocada, como eu coloquei, com o apoio da mídia brasileira, com o apoio do Rodrigo Maia e do Alcolumbre. Então isso precisa ser traduzido para a população, porque vai ser menos saúde para o povo, vai ser menos educação para o povo, um ataque à produção do conhecimento científico público, com os interesses públicos. Então a gente tem aí um processo realmente de destruição do Estado brasileiro. E isso vai deixar a população cada vez mais sem assistência social. A reforma da Previdência já atacou parte dessa assistência e a gente precisa resistir. Os servidores públicos precisam, mesmo na pandemia, encontrar os caminhos das resistências, né? Abrir o caminho para as ruas, para as mobilizações de maneira segura, com todas as medidas aí sanitárias, e precisamos retomar os atos, né? Vai ter o 7 de setembro, o Grito dos Excluídos. Nós precisamos nos mobilizar também nas redes sociais. Então, nós, enquanto servidores públicos, precisamos fazer essa luta, porque não é uma luta corporativa apenas para garantir os nossos salários, mas é uma luta para garantir os serviços públicos para toda a população, principalmente aqueles que mais precisam, que não conseguem pagar um plano de saúde, que não conseguem pagar uma escola particular, e a gente precisa dialogar com a população e chamar a população para resistir junto com os servidores. Para a gente fechar, o setor de educação comemorou algumas conquistas, apesar da conjuntura, com destaque para a aprovação do novo Fundeb. Para o ensino superior, quais são os cenários que você enxerga para 2021? Essa luta, né, do Fundeb e a conquista, né, do Fundeb permanente, com custo aluno qualidade, realmente é uma grande conquista, né, para a educação, que é um setor que vem sendo duramente atacado, né? Como eu falei, vai ter um corte agora para o ano que vem para a educação de mais de 4 bilhões e para a educação superior vai ser da ordem de mais de 2 bilhões, né? Desses 4 bilhões, a metade do corte vai se dar para o ensino superior, né? Para a educação superior. Porém, a gente precisa ficar alerta, né? Que a aprovação, né, do Fundeb precisa ser regulamentada, né? E a gente sabe que nessa regulamentação haverá disputa desse fundo público, inclusive pelos institutos, pelas organizações, né, que a gente chama dos empresários da educação, vão disputar esses recursos do Fundeb, né? Então a gente precisa realmente ficar alerta aí nessa regulamentação. E na educação superior a gente já está vendo o Futurice, que é o programa do governo federal, né, do famigerado Abraham Weintraub, que os estaduais paulistas já estão querendo implementar,
que é essa perspectiva de privatização da universidade, reduzindo recursos, colocando a universidade nas mãos do mercado, na lógica do empreendedorismo, na lógica de captação de recurso da universidade, vendendo-se serviços, fazendo parceria público-privada das universidades. Então, a irmã do Paulo Guedes é uma das maiores interessadas na privatização do ensino superior brasileiro, inclusive ela representa, as mantenedoras nessa área da educação superior, e a gente precisa realmente entender que a defesa da universidade pública passa por orçamento, pela garantia da autonomia da universidade para a gestão dos recursos e não uma autonomia que joga a universidade no mercado para captar recursos para se manter. Então, o Estado tem que manter a educação, que é direito de todos e dever do Estado. Então, é isso. Esse é um cenário realmente de muitas lutas para a educação superior em especial, principalmente nesse processo agora, de ensino remoto, das plataformas digitais. Nós precisamos desenvolver plataformas públicas para a gente não ficar refém dos empresários da educação que estão de olho nesse recurso das universidades, dos institutos federais da educação superior pública no Brasil. Bom dia, obrigado. Obrigada, Roberto, pelo espaço. Obrigada a todos os ouvintes que ficaram até aqui, ouvindo a gente, participando do programa. O redator comunitário é esse espaço importante para o movimento social, sindical, colocar a visão do trabalhador, a grande imprensa, a grande mídia, tem sempre trazido o lado dos empresários, do grande capital, trazendo aí as benesses da reforma trabalhista, previdenciária, e que a gente viu que não trouxeram nenhum benefício para os trabalhadores, muito pelo contrário, a precarização do trabalho, a miséria, a fome voltando para o nosso país. Então agradeço muitíssimo esse espaço e seguimos na luta e fora Bolsonaro. Nós conversamos com Érica Suruagi, presidenta da Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ADUFERP.